Graça e paz a todos. Amados, hoje o título é Escatologia Consumada. O que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Na palavra de Deus, na Bíblia, mais precisamente no livro de Mateus, Jesus dá uma palhazinha ali sobre como será o fim dos tempos. E tem quesitos ali que é importante ser estudados e direcionados ao verdadeiro entendimento. Como, por exemplo, como todo o enredo se situa por volta de Jerusalém, ou seja, o povo judaico, onde Jesus de Nazaré, estava fazendo toda a aula do judaísmo, ensinando como se seguir a lei, como se praticar um verdadeiro judaísmo com perfeição, corpo, alma e entendimento. Então esse enredo do fim dos tempos é todo ao redor de Jerusalém, geograficamente falando. Então, quando ele diz o fim do mundo, é o fim do mundo judaico, o juízo do mundo, o juízo judaico. Então, amados, eu vou dizer coisa nesse vídeo que eu não falei nos vídeos anteriores. Não tenho vergonha de dizer que eu não sabia tudo, assim como todo ser humano estudioso da palavra também não sabe tudo, pois a palavra de Deus ela é infinita, o evangelho é infinito, e quanto mais nós estudamos, mais nós vamos nos aprofundando. Diz Paul Washer que o evangelho puro e verdadeiro, que é o da graça, e é o único que salva, ele é infinito, porque trata-se de um Deus infinito, e nem mesmo na glória, ou seja, lá no céu, não conseguiremos abrangê-lo por todo, completamente. Por quê? Porque também ele se trata de descobrir os aspectos de Deus. Por isso que quanto mais a gente estuda, mais a gente nós vamos ficando surpresos e pasmados pela profundidade que ele nos abrange e quão grande ele é. Então ninguém pode dizer que sabe tudo do evangelho. Ninguém. É um estudo gradativo e em sequência. O evangelho é boa nova, notícia boa, alegria, felicidade, salvação eterna. Então o evangelho, além de ser infinito e tratar dos aspectos de Deus, ele fala da salvação e de todo o enredo, desde a criação do mundo até a atualidade, na dispensação atual, que é do único evangelho que salva, que é a graça. Então, amados, eu já postei 40 vídeos, alguns falando sobre a vinda de Jesus Cristo, é o que eu entendia naquela época, que ele ainda viria, só que estudando com algumas pessoas, que estão aí no YouTube, que são inteligentíssimos pregadores sobre a graça, dentre eles, Cristiano França, Geraldo Moraes, Elson Jesus e alguns outros que ainda estão chegando no verdadeiro evangelho da graça, entendendo toda a obra propiciatória de Cristo, que ali está. E com esses eu aprendi coisas que, confesso que ao ver os vídeos destes, eu fui dando dislike, não gostando, reprovando, ficando assustado pelas palavras de que Jesus já veio no ano 70. Mas quando eu fui me debatendo com as comprovações bíblicas, eu tive que abaixar o meu narizinho, abaixar a minha cabeça, deixar o meu eu de lado e a palavra de Deus em cima, em primeiro lugar. Portanto, com esses entenderes, eu me dobrei, me rendi à palavra de Deus, porque coisas que o sistema religioso me enganou 51 anos da minha vida, me enganou, me escondeu, omitiu a verdade. Parte deles não sabem mesmo, eu acredito sim, que tem a ignorância de não saber, mas muitos sabem sim e pregam a mentira até hoje, porque se eles pregarem a verdade, vão deixar de arrecadar o dinheirinho da hipocrisia e falsidade do chamado dízimo, que era lá atrás do judaísmo, não podendo ser aplicado hoje, biblicamente comprovado.
Então, amados, eu poderia até muito bem ir lá, na minha vergonha de que errei em alguma coisa, apagar alguns vídeos que eu falava que Cristo ainda viria. Seria simples. Um ou outro falaria que tinha visto e me cobraria, mas seria poucas pessoas. Mas eu preferi deixar esses vídeos lá para mostrar que o verdadeiro evangelho, ele é gradativo, nós vamos crescendo aos poucos. E é bom que aquele vídeo esteja lá para eu mesmo entender o que eu pensava naquela época. Por isso devemos estudar dia após dia, o evangelho é infinito. Então eu dizia que deveríamos esperar não a vinda do Senhor, mas o Senhor da vinda. Só que eu descobri, amados, pasmem, que ele já veio sim no ano 70, biblicamente comprovado, como leremos aqui. Não existe nenhum relato que Jesus ainda virá no ano próximo ao ano 2000, ao século 21 que estamos. Não existe nenhuma comprovação bíblica que é assim falada. É tudo ideias de religiões, de sistema religioso falso e mentiroso. Só que os versículos que eu vou ler e vamos comprovar e analisar comprovam que Cristo, quando disse está tudo consumado, e que ele ainda viria a segunda vez para cumprir, e que as palavras dele não passaria jamais, nenhum i, nenhum tio, comprovou-se no ano 70. Porque se tudo que ele falou que ia acontecer naquela época ainda haveria de acontecer, certamente as palavras dele passariam sem se cumprir. Mas cumpriu-se, item por item, e vamos conferir. Então as palavras de Cristo, está tudo consumado, é mais profunda do que pensamos. A graça nos mostra isso. Eu disse que Jesus viria, mas hoje eu digo, Jesus já veio. Fiquei muitos anos revoltado com o sistema religioso, porque não me dava a tranquilidade da paz, da graça, da verdadeira salvação que está em Cristo Jesus. Eles diziam que eu tinha que fazer algo para poder completar a minha salvação, somar ao que Cristo fez. Amados, se eu fizer um fio de cabelo, um grão de areia para a minha salvação e achar que isso está colaborando, integrando ao que Cristo fez, isso é uma heresia, isto é um pecado, e eu estou diminuindo a obra que Cristo fez por completa. E heresia, conceito de heresia. Heresia é se rebelar, pensar e pregar contra um grupo religioso. Então, a partir daí eu sou um herege. Mas tem muitos que me acompanham nessa. Muitos divergiram do pensamento de um grupo. Vejam, não é divergir da palavra de Deus, divergir do que um grupo pensa, e religioso. Quem está comigo? João Batista, está Noé, mas quem que está comigo? Tem vários exemplos que eu coloquei aqui. Então inclui, além de todos esses, João Calvino, Martinho Lutero, que se rebelou contra um grupo e foi considerado herege. Mas tem um principal que nos trouxe o Evangelho da Graça, que é o apóstolo Paulo. Ele divergiu de um grupo de judeus, foi perseguido e foi decapitado no ano 68. E a verdade bíblica muitos não fazem devido ao orgulho, prepotência, arrogância e vontade de querer dinheiro, mentindo para muitos fiéis no sistema religioso. Não estou criticando nenhum religioso, nenhum fiel de igreja, denominação nenhuma. Estou criticando o sistema falso e mentiroso que não prega verdadeiramente a palavra de Deus. Fico vendo muitos pregadores, tipo Geraldo Moraes, Cristiano França e outros, pregam com muita veemência, com autoridade que nenhum pastor tem. Por quê? Porque eles estão palpados, amparados com a palavra de Deus. Essa autoridade de olhar olho no olho de um irmão da graça, que também visualiza outro irmão que também tem a visão da graça, tem total transparência, e descansamos no verdadeiro sábado, o sétimo dia que Deus, quando fez o mundo, descansou, exemplificando, simbolizando a graça que hoje nos sobreveio para o descanso eterno.
Então, além desses, João Calvino, Martinho Lutero, John Knox, João Batista, Noé, até o profeta Elias pode ser considerado um herege, porque o conceito de herege divergir de um grupo, não da palavra de Deus. Mas o maior deles foi o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito ouvir, dizer, pensar, falar, porque são coisas espirituais, difícil e quase impossível de transmitir a essa nossa matéria, de explicar materialmente falando. E este teve toda a revelação, não de Jesus de Nazaré, que estava cumprindo a lei, ensinando o judaísmo, e assim tinha que ser, para ele, após cumprir toda a lei, nos dar o benefício da graça. Depois que ele disse, está tudo consumado, foi possível. Então o apóstolo Paulo teve toda essa revelação desse Jesus, ressuscitado, crucificado e ressuscitado. É o Jesus que nós devemos seguir. Então vamos às passagens que comprovam veridicamente todo o entendimento que Cristo já veio no ano 70. Eu sei que muitos vendo isso aí estão assustados, mas ao ler as passagens, e quem for submisso a mesma, humilde e se entregar à própria, vai clarear o entendimento, entender. Estou aqui falando algo que eu mesmo me rebelei, eu mesmo repudiei, mas com a leitura da palavra bíblica, eu tenho que me submeter sim, eu tenho que negar o meu próprio eu e dizer, a palavra está na frente, e é essa que é a carta de Deus aos homens. Evangelho, que fala novo evangelho, mas é o velho devido à graça ser o novo, esse passou a ser velho quando veio o novíssimo da graça. Evangelho 24, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus falando aos discípulos. Versículos chaves ali para não atrasar e para não ficar cansativo, e os versículos chaves que indicarão diretamente a vinda de Cristo no ano 70. Historicamente está comprovado toda a grande tribulação extra-bíblica, comprovando esses acontecimentos quando diz o nosso Jesus Cristo. Versículos chaves começa em Mateus 24, 1, 2 e 3. Diz assim: tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, ele prevendo a destruição do templo, que era local de adoração, de levar os dízimos, porque aquela adoração hipócrita e falsa, Deus já tinha um plano de ser tudo retirado. Ele procura entre aspas, né? Ele busca aqueles que o adorarão em espírito e em verdade, sem templo, sem lei, sem dízimo, sem nada. Então, agora, continuando os versículos para amparar mais. Versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. No quê? Na grande tribulação. Salvo de quê? Salvo da carne, da saúde física, da vida física. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, na grande tribulação, no qual diz esse contexto, e todo o enredo aqui é judaico, quem tem medo, fuja para onde? Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Judéia, o único lugar que chama Judéia, que tem Judéia, é lá em Israel. No Brasil, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos não tem Judéia. Comprovando claramente o contexto todo judaico, o mundo judaico, tribos judaicas, as 12 tribos, todas as tribos são as 12 de Israel. Quem lê, entenda. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ou seja, quem estiver fora da região da Judéia ali, não volte, porque a grande tribulação estará ocorrendo. Ou seja, para você se salvar, você tem que sair dali.
Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Inverno, o inverno lá é forte demais. Se você estiver longe de casa, onde tem os apetrechos para aquecimento, para o seu conforto, você vai sofrer mais. E ai das grávidas, coitada das grávidas, porque o inimigo pensava, se eu matar uma grávida, eu estarei matando 2. E as grávidas precisam, todos sabem, de maiores cuidados médicos e de saúde. Versículo 22. Quem lê entenda, é muito simples, fácil e objetivo para quem se submete à palavra e deixa ela entrar através do Espírito Santo. Versículo 22 do capítulo 24 de Mateus. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, aleluia, ninguém seria salvo da morte física. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que maravilha! Falando de escolhidos, antes da fundação do mundo, comprovando aqui a predestinação, e Deus, por pena, por dó daquele povo, fez com que os dias fossem diminuídos, abreviados, para que a grande tribulação não fosse muito tempo, para que nem todos morressem. Amor aos escolhidos. Tudo isso é maravilhoso. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nuvem, símbolo de autoridade, juízo. O juízo foi colocado por Tito, a espada na mão de Tito, e ali foi feito todo o juízo. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Geração viva, geração é de 90 a 100 anos. Esta geração, qual geração? A que estava presente ali no momento, os discípulos, quem ouvia Jesus falar. Geração não é após, 20 séculos depois. Olha o que o sistema religioso interpretou aqui. E hoje ainda ouço pregações dizendo que os princípios das dores estão começando. Jesus virá. Ah é? Jesus virá. Por que estão construindo templos suntuosos, grandes, majestosos e caros financeiramente? Se Jesus está vindo. Olha a hipocrisia e falsidade do sistema religioso. Quem lê, entenda. 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem disse que Jesus ainda virá, com certeza está desacreditando da palavra de Deus, dizendo e demonstrando claramente que as palavras de Cristo passou sem se cumprir. Jesus virá? Jesus virá. Jesus já veio, ele cumpriu tudo no ano 70. E os versículos seguintes fecharão com chave de ouro a partir de agora. Apocalipse 1:7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Como que todo olho verá? Como que o japonês vai ver? A Austrália, Estados Unidos, que é do Ocidente, e os que são do Oriente, como que todo olho verá se a interpretação for global, fora o mundo ao qual Jesus falava é o mundo judaico, todo o contexto de Jesus Nazareno pregando, ensinando o judaísmo é judaico, o mundo é judaico, juízo é de autoridade ali entre eles. Todo olho verá, porque todo o judaísmo viu os julgamentos acontecendo. 7. Aleluia. Então, Lucas 17:20. Lucas 17, versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui ou ele está ali. Por quê? Não vem com essa aparência visível. É espiritual o reino de Deus. Dizer que Cristo vai vir sobre essas nuvens de chuva, que a nuvem que é falada aqui representa simbolicamente a autoridade e juízo. Aí dizer que essa nuvem que nós vemos, como que Jesus precisaria de uma nuvem para se manter flutuando, é espiritual. Quem lê, entenda a palavra de Deus como ela diz.
1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Paulo falando, o herege que discordava do grupo religioso, como eu e você que já entende a graça, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, insábios, que não têm entendimento, com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, enterrados no Hades, lá na sepultura, para não entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia todos aqueles que dormem, ressuscitando espiritualmente. A alma não é o corpo físico, cemitério, levantando aquele corpo podre, voltando. Quando Adão e Eva pecou, a ordem é: certamente morrerás. E esse cumprimento é até hoje. Eu e você também vamos morrer. Essa carne que não pode herdar o reino de Deus. Então trará os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. E Paulo falando aqui, olha o que ele achava, e se incluindo no meio dos que ainda estariam vivos quando Cristo viesse. Nós, os vivos, ele, mais quem estavam juntos naquela época, naquela geração, não a geração de hoje, século 21. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, nesse juízo, primeiro os mortos em Cristo serão resgatados da morte do inferno, a sua alma. Porquanto o Senhor mesmo, dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, não é a trombeta que alguém vai aparecer tocando, fazendo barulho, não é isso, tudo espiritual, de Deus, divino, celestial. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, de novo, ele se colocando entre eles. Ou Paulo tem 2000 anos, está vivo andando por aí. Vamos ler, entender e aceitar a palavra como ela é, e esquecer o nosso eu, esquecer a nossa religião, esquecer sistema religioso, tudo isso. Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Aleluia! Juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Oh, glória! E para finalizar, concluir com chave de ouro, esse é o versículo para pensamento do dia, da semana, do mês, do ano, até quando nós formos desta para melhor. Quando esse corpo incorruptível for plantado como uma semente na terra e apodrecer, dará início a um novo corpo, justificado por Cristo na cruz. 1 Coríntios 15, 55 é simplesmente maravilhoso. 1 Coríntios 5, 55. 1 Coríntios 15, 55 e 57. 55 e 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Aleluia. E o 51, ele completa assim: eis que vos digo um mistério. Paulo falando, mistério revelado a ele através de Jesus Cristo ressuscitado. Não é o mesmo que Jesus Nazareno. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, claro que é espiritual. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, incapazes de pecar e aborrecer o nosso Deus novamente. Esse é o meu desejo, o meu sonho, me livrar dessa carne para um dia poder ter um corpo justificado, purificado, incorruptível, incapaz de aborrecer e pecar contra o meu Deus. Isso deve ser o sonho de todo cristão. E nós seremos transformados. E por último, de novo, onde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Pois Cristo venceu o último inimigo, que era a morte. Amados, vamos deixar o nosso eu de lado e aceitar a palavra. Sistema religioso de lado, doutrina de lado. A palavra de Deus é apta para separar medula. Ela tem 2 gumes que corta, separa o entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
vamos descansar na graça, porque Cristo fez tudo por nós. Nós não fizemos nada, temos sim que agradecer e após o agradecimento de tudo que Ele nos fez, praticarmos as obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. E como já temos todas as bênçãos celestiais, Efésios 1:3, nos garantidas, não precisamos fazer nada por interesse, não precisamos dar dízimo, dar esmola, frequentar um templo, nada para galgarmos a salvação. No quesito salvação não podemos fazer nada. E como já temos tudo, essas obras que Deus preparou não é aquelas do Velho Testamento, da lei. Deus não seria sem criatividade para voltarmos aos dogmas e rudimentos antigos. Não, as obras que Ele preparou para que andássemos nelas é com agradecimento que sabemos que, após sabermos que temos todas as bênçãos celestiais, vamos praticá-las de que forma? De coração, corpo, alma e entendimento. Vamos fazer o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Você vai fazer como agradecimento. Você sabe que tudo que você vai fazer não vai somar a sua salvação. Então você vai fazer de coração, porque você já tem tudo. É a palavra dessa semana de hoje. Que todos ficam com a paz do verdadeiro e único evangelho que salva, que é o da graça. Um abraço para todos. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Amém.